tanto gravar esse vídeo já tem muito tempo. Tem tanta coisa bizarra que já me aconteceu aqui nessa Austrália, que eu tenho uma lista do meu top 10, assim, que eu sempre quis dividir com você. Ai, é cada história, uma melhor que a outra. Good day, mates! Bem-vindo a mais um vídeo. Se você é novo por aqui, não esqueça, inscreva-se aqui no meu canal, já deixa um joinha. Se você tá inscrito já, bem-vindo a mais um vídeo. A gente vai falar de um assunto muito engraçado hoje. As 10 coisas mais bizarras que já me aconteceram aqui na Austrália. De verdade, eu tenho uma lista impressionante. Já aconteceu de tudo que vocês imaginarem nessa vida. Mas eu vou contar das 10 mais bizarras de todas. Antes de começar, eu queria dar um recadinho pra você que quer vir aqui pra Austrália. Saiba que você está vindo para uma cultura nova. Tudo aqui é diferente, tem muita coisa que acontece de forma diferente. Tem muitas coisas que são parecidas, mas é uma cultura totalmente nova. E ainda fica mais diferente ainda, porque tem gente de tantas culturas que é muito rico. Eu aprendo sempre muito. Quando eu fiz o Working Holiday Visa, eu conheci pessoas de todos os lugares do mundo. Hoje eu conheço muito australianos que têm famílias que são de outros países, então é muito interessante. Eu vou começar a fazer meu top 10 das coisas mais bizarras que eu passei. Número 1, a menina pelada do elevador. Gente, quando eu cheguei na Austrália, eu trabalhava com limpeza, eu era cleaner. E eu fui fazer um negócio que a gente chama de bond clean. A Luísa, eu vou depois mandar esse vídeo pra Luísa, ela vai deixar aqui no comentário a percepção dela desse dia. A gente tava trabalhando, nós fomos fazer um bond clean, que é quando a pessoa sai do apartamento e eles mandam uma equipe de limpeza pra ir lá limpar e deixar o apartamento perfeito pra outra pessoa alugar. E a gente tava limpando e tal, a gente ficou trabalhando por muitas horas. Quando a gente acabou, a gente foi pro elevador pra pegar o elevador pra ir embora. Quando a gente aperta o elevador, gente, do nada aparece uma menina pelada dentro do elevador. Nós estávamos em 4 pessoas. Eu olho pra Luísa, a Luísa olha pra mim, a gente começa a rir, a gente não sabe o que fazer. Eu acho que foi tudo assim, segundos, mas na minha cabeça passaram assim, horas. O elevador abriu, a menina pelada, olhando pra gente assustado, a gente olhando pra ela, a gente se olhou, ninguém sabia o que fazer, a porta fechou e a gente ficou tipo, o que tá acontecendo? Como assim tem uma menina pelada no elevador? Depois, a gente apertou de novo porque a gente queria descer, a menina ainda tava no elevador. É um desses prédios que você precisa de uma chave pra sair ou pra voltar pra onde você tava. Eu não sei como essa menina foi parar no elevador. Eu não falava nada de inglês, não entendo o que os meninos estavam falando com ela. A gente tentou cobrir ela de alguma forma, mas eu não tenho ideia de como essa menina foi parar pelada no elevador. Eu sei que a gente ficou muito chocado com essa cena. Número 2, ladrão de comida. Se você for para algum hostel, você vai ver que as cozinhas geralmente são comunitárias. Todo mundo vai para a mesma cozinha e cozinha junto. Eu morava num hostel com 70 pessoas. E a gente tinha uma geladeira que era gigante e cada um nessa geladeira tinha uma caixa. Você colocava tudo na sua caixa e colocava no seu lugar. O que tinha de gente que roubava coisas da sua caixa era impressionante. Eu ficava tão revoltada. Você compra uma coisa, você tá morrendo de fome, você tá lá, vai na sua caixa e acabou, sumiu. A gente já tentou de tudo pra tentar encontrar quem era o ladrão da comida. A gente procurava nas caixas. Tinha uma câmera que não funcionava lá perto da geladeira, então ninguém sabia. Mas todo mundo achava muito bizarro que alguém num hostel onde todo mundo trabalhava ainda tivesse a cara de pau de ir
na caixa de todo mundo e roubar comida. A gente ficava assim, revoltada. Eu falava, gente, eu quero ter a minha comida, não é possível. Você nunca sabia se ia achar suas coisas ou não. Número 3, os bichos. Não tem palavras pra dizer o quanto a maioria das pessoas se assustam com os bichos na Austrália. Eu sou uma delas. Ainda me assusto, gente. Não vou ser dessas que falam, me acostumei. Não. Quando eu trabalhei na fazenda foi muito pior. Eu acabei até assustando uns alemães. Nas fazendas era muito comum a gente ver, enquanto a gente estava pegando batata doce do chão, a bendita da cobra marrom, que é uma das mais venenosas no mundo. E eu tava trabalhando numa fazenda de batata doce com as minhas amigas. E a gente, no intervalo, tinham 2 meninos novos que eram da Alemanha. Conversa vai, conversa vem. Eles falaram, tem as cobras mesmo. Eu falei, menino, você não vai acreditar. A cobra vem, te morde, você tem 15 minutos para chegar no hospital. Mas o hospital mais perto aqui da fazenda demora uns 25 minutos para chegar. E não, aí você já morre. Eu já pego o telefone, ligaria para minha família. Gente, os meninos ficaram chocados. Eles pararam, eles ficaram assim muito sérios. E o pessoal começou a rir. Eu, sem perceber o que eu tinha feito, que eu assustei os meninos, mas eles voltaram pro hostel, pediram pra mudar de fazenda, falaram que eles não queriam uma fazenda que tivesse cobra. Imagina, uma fazenda que não tem cobra, ainda mais que era verão. Eles falaram, não tem como eu te dar uma fazenda que não tem cobra. Eles foram embora. Todo mundo me zoava, todo mundo fazia brincadeira falando que eu assustei os alemães, mandei eles embora. A gente sempre ria dessa história e, gente, é tão bizarro porque aqui tem muito bicho mesmo. E você, por mais que você ache que você se acostuma, não tem como, eu não consigo me acostumar. Tem muita aranha, eu nunca vi nenhuma aranha venenosa. Nas fazendas tem muita cobra. Aqui na minha casa eu já vi uma cobra no jardim, dei um grito, pirei, mas nada assim, claro, tem tubarão no mar, tem essa água viva que também é perigosíssima lá no norte da Austrália, tem jacaré, tem um monte de animal. Sempre tem umas histórias assim meio bizarras, mas eu, graças a Deus, não passei por nada tão bizarro a não ser com as cobras. Essa história dos meninos e também uma vez trabalhando na fazenda, a gente tava lá catando batata doce e eu tava com meu fone de ouvido e você tá sempre abaixado quando você tá catando batata doce. Tô lá na minha, de repente eu só vejo todo mundo correndo na minha direção. Eu tirei o fone, todo mundo corre, corre, corre. A gente começou a correr. E aí o fazendeiro virou e falou, gente, não, tranquilo. Eu peguei a enxada, cortei a cabeça da cobra. Aqui tá o corpo. Mas olha, cuidado. Vai pegando as batatas aí com cuidado, porque se vocês encostarem no dente dela, o veneno ainda tá ali. Então vai que vocês, sem querer, pegando a batata doce, vai e encosta no dente da cobra. Gente, aquele dia foi inacreditável. Eu não conseguia me concentrar, eu tava tão nervosa. Tudo que eu vi era cabeça de cobra. Qualquer batata doce que eu tocava, eu olhava 10 vezes pra ter certeza. A gente nunca pegou batata doce tão devagar na nossa vida. E geralmente eles ficavam, vamos gente, rápido, rápido. A gente geralmente era rápido, mas nesse dia não teve como. Muitos seguidores meus me perguntam lá no meu Instagram, like_, se é perigoso mesmo, como que funciona os bichos. Vou ser bem sincera pra vocês, fora quando eu tava na fazenda, eu nunca tive nenhum problema com bichos. Eu vi umas aranhas, algumas grandes até, que você fica com medo, dá um susto, né, porque você não tá esperando, mas eu nunca vi uma venenosa. Então, nunca tive nenhum problema com esse tipo de bicho, de animal. Na minha casa eu vi até uma cobra uma vez, mas ela sumiu e desapareceu, não sei pra onde ela foi. Então tá ótimo, contanto que ela desapareceu. Tem, mas eu não acho que se você tá morando no meio da cidade, isso te impacte tanto. A não ser que vai ter umas aranhas, uma aqui, outra ali. Tem muita gente que pega, coloca num potinho e coloca do lado de fora. Eu não tenho essa coragem. Tem outros que matam, tem uns produtos, então não é tão perigoso assim como todo mundo fala. A não ser que você vá para as fazendas. Aí lá o bicho pega. Meu marido, uma vez trabalhando, pegando batata doce, ele viu 14 da cobra marrom, que é perigosíssima, que tem um dos venenos mais mortais do mundo. Mas, graças a Deus, nunca aconteceu nada nos 2 anos que eu morei lá.
então eu não acho que seja assim tão perigoso. Os fazendeiros estão acostumados. Número 4, eu fui expulsa de casa. Até hoje, eu olho pra essa história, eu até contei ela em outro vídeo, se vocês quiserem dar uma olhada aqui. Eu contei essa história, eu acho que foi tudo muito bizarro, eu não esperava que as coisas iam acontecer da forma que aconteceram. Eu chorei muito na época, hoje em dia eu olho pra trás, eu rio da história. Eu acho que eu fui tão ingênua, sabe, e eu não falava inglês, mas hoje em dia eu falo, gente, que bobeira que foi, tudo se pode conversar. Mas eu fui expulsa, gente, de casa por um australiano. Uma confusão danada. E se eu soubesse os meus direitos, eu não teria sido expulsa, assim como teria conseguido meu dinheiro de volta, o que não foi o caso na época, porque eu não tinha ideia de nada. Fui homeless por um dia, mas deu tudo certo, eu consegui depois um lugar pra ficar, e eu olho isso pra trás como um aprendizado. Número 5, quando eu cheguei na Austrália, eu tava na minha homestay, e ela tinha um negócio assim tão pequenininho, que era um temporizador, onde você tinha que virar ele e tomar banho naquele tempo. Gente, passava muito rápido, eu achava muito bizarro isso. Claro, aqui eles têm uma consciência incrível em relação à água, a tomar cuidado, a não gastar água demais, mas quando você lavava o cabelo, por exemplo, meu cabelo é grande, eu tenho muito cabelo, era muito difícil tomar nesse tempo. E quando acabava esse tempo, a água ficava gelada. Eu ficava com o cabelo cheio de espuma, com a água gelada, eu ficava desesperada. Então eu comecei a aprender a tomar banho muito rápido. Foi muito engraçado, foi bizarro. Número 6, ser atacada pelo magpie. Esse pássaro danado, gente, esse pássaro atormentou a minha vida. Eu morava em Gold Coast ainda quando eu fui atacada umas 3, 4 vezes por esse pássaro. Você nem vê as coisas acontecendo. E na época eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu saindo de casa, indo pro trabalho, de repente vem um pássaro. Eles vêm numa velocidade e vão direto na sua cabeça. Eu abaixei e fiquei muito assustada e o pássaro começou a me rodear. Ele queria muito me atacar. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Porque esse pássaro tá me atacando. Saí correndo. Não tinha ideia do que estava acontecendo. Aparentemente, quando eles fazem um ninho, eles ficam muito protetores. Então, eles atacam as pessoas. Esses pássaros são uma loucura. Tem em vários lugares da Austrália. Eu fui atacada apenas em Gold Coast, por sorte. Já vi algumas vezes em parques em Sydney, mas é muito bizarro. Sempre que você vê aqui na Austrália alguém com um capacete que tem vários pontinhos assim pra cima, é porque essas pessoas estão evitando esse magpie, que eles ataquem eles. Meu marido já foi atacado em Sydney várias vezes de bicicleta. Eles não determinam quem eles vão atacar. Simplesmente acontece. Então você tem que ficar de olho quando você estiver caminhando na rua. Às vezes tem que ficar de olho que eles vêm e tentam atacar a pessoa pelo olho mesmo. É uma doideira. Eu lembro que quando eu fui atacada, saiu até um pouco de sangue da minha cabeça, mas depois ficou tudo bem. Mas eu achei bizarro que um pássaro me atacasse. Número 7, vizinhos malucos. Vocês não têm ideia dos vizinhos doidos que eu tinha quando eu morava num apartamento em Glebe. Era um mais doido que o outro. Eu não entendia e era sempre no mesmo apartamento. O primeiro era um cara da Nova Zelândia e ele escutava música até 3, 4 da manhã na maior altura. A gente chamava a polícia batia na porta dele. Ele mandava os policiais pra... não vou falar pra onde. E a gente não conseguia, a gente ligava pra polícia, mas aí depois conseguiram tirar ele. O cara era super maluco e colocaram a Sandy. Gente, foram os piores 6 meses da minha vida. Sandy era uma mulher muito doida. Eu não sei se ela tinha problemas mentais, eu não sei que tipo de problema ela tinha. Ela fingia que estava falando com alguém no telefone. E ela falava por horas e horas e horas e horas, a noite inteira, não parava de falar e gritava. A gente ligava pra polícia, a gente ligava pras pessoas. Gente, ela me atacou, ela me deu uma porrada uma vez, vocês não têm ideia. Eu fui na polícia prestar queixa contra ela, eles foram, pegaram ela, levaram ela pra delegacia, ela passou a noite lá, depois ela voltou. Gente, a mulher gritava, era uma loucura, vocês não têm ideia. Eu vou deixar um vídeo pra vocês terem ideia do que eu tô falando. Freak man boy, you have ugly children now in control. They're fat freaks.
you nanny control? Have you got black hair? Can't see out till I see you. I'm gonna see you now. Número 8. Onde eu trabalhava, que era uma multinacional, a gente fazia vários eventos e muitas vezes eu tava conversando com pessoas que eles falavam: Júlia, você tem que ir nesse evento, conversar, bater papo. E eu já conversei com algumas celebridades australianas sem saber quem eles eram. Gente, vocês não têm ideia. Eu chegava, tava batendo papo com a pessoa e depois, quando eu ia ver, ela era homenageada, ela era a celebridade, a modelo, que o evento foi feito pra essa pessoa. E eu tava batendo vários papos com essa pessoa e ela era muito conhecida aqui na Austrália. E depois, quando eles ficaram sabendo, eles falaram: Júlia, o que você tava falando com ela? Eu falei: nossa, muito gente boa ela. Nossa, me contando a família dela e tal. Eles falaram: Júlia, essa mulher é muito famosa. Eu não tinha absolutamente ideia. Como eu conheço as pessoas famosas do Brasil. Então eu cheguei aqui na Austrália e eu não sabia ninguém que era famoso. Então toda vez que a gente tinha evento, eles falavam: Júlia, essa é a pessoa famosa, tá bom? E aí eu já sabia que aquela era a pessoa pra eu ter, não sei, pra ter uma noção um pouco. Mas eu conversava, já conversei com umas duas celebridades australianas, como se, assim, fosse outra pessoa qualquer, um convidado qualquer. Número 9. Conversar em inglês falando tudo que sim. No começo, quando eu não falava nada de inglês, as pessoas chegavam e falavam coisas comigo, eu falava: yes, yes. Gente, eu não tinha ideia do que a pessoa tava falando, eu respondia tudo que yes, entendeu? E as pessoas falavam, às vezes, pra mim contando uma coisa triste, e eu respondia tudo que yes. Yes, yes. Uma vez, um cara que tava dirigindo a Kombi pra levar a gente pra fazenda, ele tava contando que ele teve um derrame, e por isso que ele ficou tanto tempo. Eu morri de rir. Morri de rir. E falei: yes, Bob, yes. E ele ficou super chateado comigo. Super, super chateado, porque eu tava morrendo de rir do fato que ele teve um derrame. Cheguei no hostel, depois uma mulher que trabalhava na recepção veio conversar comigo. E ela explicando mais ou menos, eu acabei entendendo e procurei a palavra que ela tava me falando. Quando eu vi, gente, ele teve um derrame e eu morri de rir do cara. Então, não finja que entenda o que a pessoa tá te falando. Eu já fiz isso muito. Não tenho ideia das outras pessoas, porque ninguém nunca falou nada. Mas não finja que você tá entendendo. Eu passei tanta vergonha nesse dia. Foi horrível. Número 10. Fiquei presa do lado de fora por causa de um canguru. Isso mesmo. Eu saí de casa porque eu vi um canguru no meu jardim e eu achei demais, achei super incrível. Saí de casa, chamei meu marido, ele saiu correndo, a gente foi correndo pro lado de fora, a gente bateu a porta e a gente ficou preso. A gente saiu correndo atrás do canguru, o canguru foi correndo, não entendia nada do que estava acontecendo. Quando a gente voltou, a porta estava fechada, a gente não conseguia entrar em casa. As chaves estavam todas do lado de dentro, a gente não tinha telefone para chamar um chaveiro, não tinha como. Nós tentamos com pedra quebrar o vidro, mas o vidro da Austrália é forte pra caramba. Não conseguimos quebrar o vidro. A única forma era... A gente tinha uma portinha assim pra cachorro na casa. Eu, que sou toda contorcionista, minhas amigas até morrem de rir, falam do monstrinho. Eu fui, me apertei toda, consegui entrar toda assim. Gente, depois de horas, eu passei pela porta e consegui abrir. Me machuquei toda, me ralei toda, mas eu consegui abrir a porta pra gente. E a gente voltou a entrar e a gente ficava pensando: gente, maldito canguru! A gente saiu correndo atrás do canguru que tava no jardim e acabamos presos do lado de fora. Foi uma loucura esse dia, depois a gente morria de rir com essa história. Essas foram as 10 coisas bizarras que eu já passei aqui na Austrália. Já passei por outras, já levei soco nas costas enquanto eu trabalhava. Passei por muitas outras coisas, mas essas foram as 10 mais bizarras de todas. Se você passou por alguma situação bizarra, deixa aqui embaixo nos comentários. Se tiver qualquer dúvida também, coloca aqui embaixo. Não esquece de deixar um joinha. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima!